Decida, o título é: decida qual lado você está na tempestade. Olha para o teu irmão e diga assim: qual lado você está na tempestade? Marcos 10, 17 diz assim. Abra comigo. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líder. Domingo, escola de líder normalmente, tá, gente? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, no qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão aquele que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, e nem dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, e honra o teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Diga, Jesus o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. E vem, e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, diga contrariado, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão discípulo é para os homens que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: E quem poderá salvar-se? Mas Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus, possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: E eis que nós deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes o tanto neste tempo, e em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, e ainda no futuro, a vida eterna. Diga, no futuro, a vida eterna. As decisões que escolhemos, as decisões que tomamos, definem em quem confiamos. Esse homem, irmãos, Jesus, ele o amou. A Bíblia deixou bem claro que Jesus o amou. Jesus, fitando os olhos nele, ele disse: Mestre, Jesus, irmãos, ele foi tão coerente que ele só respondeu em cima daquilo que aquele homem perguntou. Jesus olhou para ele, ele disse: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus parou e olhou para ele e disse: Você conhece os mandamentos? Jesus não perguntou: tem obedecido os mandamentos? Jesus disse: Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não dirás falso testemunho dos seus irmãos, honrar teu pai e tua mãe. E aquele jovem disse: Mestre, desde a mocidade eu tenho guardado todas essas coisas. Tem? Então Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Jesus disse aqui que amou esse homem. O olhar de Jesus, a mensagem subjetiva, apontou, e as pessoas que estavam ao redor, até Marcos que estava presente, ele registra esse momento. O olhar de Jesus mostrou amor, e Jesus o amou. E disse:
quer ser excelente? Você tem guardado todos os mandamentos? Quer ser excelente? Quer ser melhor ainda? Vai lá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e depois me segue. E ele foi confrontado, a Bíblia diz que ele foi confrontado com essa palavra porque ele tinha muitas propriedades e ele deixou Jesus. Então Jesus ele continua dizendo o seguinte: a decisão desse homem de não me seguir provou que ele não obedeceu nenhum dos mandamentos. Quando ele disse: Senhor, desde a mocidade eu tenho guardado todos os mandamentos. Quando Jesus disse para ele: vai e vende e me segue, ele provou ali naquele momento que ele não obedeceu nenhum desde criança, porque o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento é semelhante a esse, Jesus disse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele não vendeu os bens e repartiu entre os irmãos, ele provou que não amava o próximo como a ti mesmo, como a ele mesmo. E quando ele não largou tudo para servir Jesus, que Jesus é Deus, ele provou que não amava a Deus acima de todas as coisas. Se todo mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo, ele quebrou, em uma pergunta que Jesus fez, ele quebrou todos os mandamentos e a vida dele perdeu sentido. Jesus, de fato, ele continua dizendo: filhos, quão difícil é o homem rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Porque nós queremos melhorar de vida, nós sonhamos com a vida melhor, sonhamos em prosperar. Qual o sentido, então, que nós temos nessa terra? Só ser salvo, morrer, aceitar Jesus e morrer? Eu vou viver 80 anos aqui, como que eu vou viver? Quem pode ser salvo? Aí Jesus ele explica melhor, ele diz assim: quão difícil é o homem que se apoia na riqueza ser salvo. Faz da riqueza o seu alicerce, faz da riqueza o seu e si, o seu apoio, a sua muleta. É isso que Jesus está querendo dizer. Aí Pedro diz assim: mestre, mas nós largamos muitas coisas para te seguir. Jesus disse: não há ninguém que largue qualquer situação, qualquer coisa para me seguir, que não receba 100 vezes mais nessa terra e no porvir também a vida eterna. Então Jesus, ele deixa bem claro que ele não tem nada a ver com a riqueza. Ele disse: ó, é impossível o rico entrar no reino de Deus. Mas para Deus, o impossível se torna possível. Ele está querendo dizer: eu não quero deixar de fora os ricos. Eu quero deixar de fora os avarentos, aqueles que fazem do dinheiro a sua riqueza e se apoia nisso. Porque, em primeiro lugar, nós temos que buscar Deus de coração. Deus não é a favor do pobre ou contra o rico. Ele é a favor daquele que decide confiar nele. As nossas decisões vão dizer em quem nós confiamos e o estilo de vida que nós vamos ter. Quem está entendendo isso? Um tempo atrás teve um homem, agora nessa época de coronavírus, há uns 2 meses atrás, teve um homem cristão que quer ser politicamente correto. Sabe aquela pessoa que ele quer ser aceito por Jesus, ele também quer ser aceito pelas pessoas que estão no mundo, ele quer andar sempre na margem de agradar um, de agradar outro, não desagradar um. Irmãos, entenda o seguinte: ou você vai agradar o homem, ou você vai desagradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus e agradar o homem ao mesmo tempo. Porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, ó: se eu quisesse ainda agradar a homens, não seria eu servo de Cristo. Claro que Paulo está falando da religiosidade, de todo o sistema religioso, que os sacerdotes queriam abraçar a causa do evangelho, mas não queriam largar a circuncisão, toda a obra da carne, não é isso? Então ele disse: olha, vocês querem se vangloriar ao mesmo tempo no que vocês sabem, no estudo de vocês querem se vangloriar em quem vocês sentaram aos pés para aprender, vocês querem se vangloriar na sua inteligência, vocês querem ganhar polpa e respeito no meio do povo, vocês querem andar e serem ovacionados nas praças, vocês querem ser reconhecidos pelos homens e ao mesmo tempo vocês querem agradar a Deus. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro, porque você não vai conseguir os dois. Quem está entendendo? E aí esses camaradas, eles estão na mídia e eles querem fazer uma política do aceitável, sabe? Então esse homem disse assim: eu recomendo que nenhum cristão no tempo de coronavírus faça jejum. Porque o jejum vai baixar a sua imunidade e o coronavírus vai facilitar a contaminação. Nossa, né? Quem olha diz assim: nossa,
quando o dia que eu for crente, eu quero ser crente igual a esse homem, um homem cabeça, não é um crente bitolado, não é um fideísta que agarra na fé, não é um fanático, é um homem até sensato, né? Mas aí eu vejo isso como uma hipocrisia muito grande. Porque eram nos tempos de crise que os crentes jejuavam e oravam. Quando Daniel e os seus amigos foram postos em prova, quando eles não sucumbiram, eles não cederam à pressão do mundo, eles estavam na Babilônia, quando eles foram inspecionados para dizer a alimentação que eles estavam tendo, Daniel disse, olha, eu não posso comer os manjares da Babilônia, eu sou judeu, essa comida é impura para mim, isso não é adequado para a minha fé. E ele disse, mas você tem que comer. E quando a inspeção passar, se a tua aparência não estiver legal, eu vou ser punido. E a punição é morte. Porque vocês são os sábios que vieram de Judá. E eu tenho que zelar pela saúde de vocês. Daniel disse, faça uma prova. Eu vou comer, eu vou ficar comendo somente salada com os meus amigos. E você vai comparar a minha aparência com a aparência deles. E você vai ver, e se nós estivermos abatidos, a conta que cai em cima de nós. E a Bíblia diz que quando os sátrapas vieram inspecionar os homens e perceberam que os jovens de Judá tinham uma aparência muito superior em saúde do que os jovens da Babilônia. Então, quer dizer, isso é uma hipocrisia muito grande. Ou eu creio na Bíblia ou eu quero agradar os homens. E aí vão chamar a gente de, aquele pastor ali é bitolado, aquele pastor ali é um retrógrado, aquele pastor ali tem um discurso de, ele não é a favor da igreja, ele é contra. Irmãos, em tempo de crise tem que jejuar e orar. Se você está jejuando e orando, num momento de crise, e a tua imunidade baixa, e você contrai um coronavírus, e você morre do coronavírus, e você chega no céu, e pega Deus de surpresa, então Deus não é Deus de verdade. Você tem que entender quem é Deus na sua vida. Quem está entendendo isso? E com isso os cristãos estão ali, não se decidem se servem a Deus ou se não. No tempo da dificuldade, eles andam nas doutrinas falsas. Não na doutrina que nos leva a confiar em Deus. Paulo já disse a Timóteo, nos últimos dias, pessoas iriam procurar líderes segundo o seu desejo, porque não suportarão a sã doutrina e ficarão como meninos, pulando de doutrina em doutrina, sendo guiados por doutrinas falsas, porque não suportam viver uma estrutura da verdade. Apóstolo Paulo disse isso. Pessoas débeis na fé, pessoas com déficit na fé, não tem uma estrutura, não tem uma base de fé. O que fulano acha? O que Beltrano acha? Beltrano acha isso, né? Então, o que a maioria acha? Deixa eu ver aqui nos comentários. A maioria acha isso, então é isso que eu acho, né? Por que você não procura entrar para o quarto e orar e procurar saber o que Deus acha? E a decisão de Deus vai ser superior sobre a sua vida. Há um tempo atrás, na última eleição, teve algumas pessoas que fizeram campanha, né? Dizendo, vote em nulo, anule o seu voto, anule o seu voto. Não vote em branco, não. Anula o seu voto, anula o seu voto. É muito lindo, né? Fizeram campanha. Aí o Burger King, aquela empresa, começou a distribuir hambúrguer para esse pessoal. Estava lá com a manifestação, placa, e distribuindo. Eles pensaram, nossa, ele está apoiando o nosso movimento, né? E aí, está apoiando. E aí, vamos lá. E começou a distribuir. Está até mandando hambúrguer para a gente. E quando eles abriram o hambúrguer, só tinha salada dentro, não tinha carne, não tinha nada. Não tinha um recheio, não tinha nada. E eles falaram, que bobeira é essa? Por que está fazendo isso com a gente? Ele disse, meu amado, quando você não tem autoridade para decidir por alguma coisa, você não pode reclamar do resultado. Come isso aí e se dá por satisfeito. Se você omitiu algo, você já decidiu por algo. Se você omitiu algo, você já decidiu por algo. E se você não teve capacidade de decidir por algo, não reclame do resultado. Se a sua fé é uma fé que não decide andar em consonância com a vontade de Deus, não reclame do jeito que a tua vida está.
Se você não decide buscar o Senhor como Ele quer que você busque, no tempo de crise, no tempo de dificuldade, você decide fraquejar, você decide olhar para o lado, não reclame, ou então não decide por nada, não reclame do jeito que a sua vida está. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim, o negócio está ficando bom. Diga assim, vai ficar melhor ainda. Pode ficar tranquilo. Mas olha para ele e fica assim, fica tranquilo. No final, tu vai decidir pelo que é certo. Glória a Deus. A minha pergunta para você é, alguns aqui que talvez estão visitando a igreja pela primeira vez, ou ainda estão afastados do Senhor, talvez até mesmo desviado, não só afastado, mas desviado, já desviaram do caminho. Eu faço uma pergunta para você, retórica, e eu gostaria só que você pensasse sobre isso. Como sua vida estaria se você tivesse permanecido fiel? Você nunca vai saber. Aonde você estaria se você ainda fosse fiel a Deus, tivesse permanecido fiel? Um dia, uma pessoa falou assim, apóstolo, é muito difícil ser crente. Um dia não, isso já tem muitos anos, eu era líder de macrocélula. Ele disse, é muito difícil para mim ser crente, o pecado, ele é vício, é não sei mais o que, tanta tentação. Eu falei para ele, você não sabe o que é tentação. Ele disse, eu sei. Você não sabe? Olha, eu não quero parecer arrogante, mas eu sei o que é tentação, você não sabe. Aí ele, por que você está falando? Porque eu resisti a ela, você caiu. Só sabe quem é tentação? Quem resistiu. Só sabe a força do vento? Quem encara o vento. Quem dá as costas e deixa ele levar, não sabe. Só sabe a força do exército alemão? Quem encara o exército alemão. Quem levanta as mãos e entrega as armas, não sabe. Você não sabe a força que o pecado tem e que a tentação tem. Você nunca conseguiu ficar 6 meses fiel? Você não sabe o que aconteceria no sétimo mês. Você não sabe a bênção que Deus iria te dar. Você não sabe se talvez hoje você seria um 12, ou um pastor enviado, ou se você seria um mega empresário. Eu não sei. Você não sabe o que você seria, porque tu não deu legalidade, direitos legais de Deus guiar a sua vida. Você não sabe o que é vencer a tentação um mês. Tem uma pessoa que falou comigo assim, apóstolo, eu vou para a igreja, parece que as coisas não acontecem. Eu falei assim, eu sei, tu está na igreja há 2 anos, já passou em 10 encontros, significa que tu tem 5 encontros por ano, tu passou 10, tu passa todo encontro. Sabe por que tu passa? Porque tu peca de 3 em 3 meses. Então não agregue a Deus algo que é falta de consistência tua. Deus é o mesmo, e Ele te chama para uma decisão, decidir mergulhar nele e permanecer. Os tempos de crise não são para nos afastar de Deus, são para separar meninos de adultos. Os tempos de crise separam mulher e de menina, homem de criança. Quantos estão entendendo? E no meio da crise você tem que decidir aonde você vai estar. Aonde você vai permanecer. E temos que começar a tomar as decisões baseadas em palavras proféticas. Em tempo de crise, eu vou repetir, temos que andar em palavras, direcionamentos de palavras proféticas, caminhar com palavras proféticas. Eu não estou legal, eu não estou bem, apóstolo, eu estou fraco espiritualmente, eu sei, meu amado, eu não estou com vontade de orar, eu sei, meu amado, em tempo de crise é uma pressão muito grande, você não sente vontade de orar, tu não sente vontade de ler a Bíblia, tu está sentindo um peso muito em cima de você, começa a pegar a palavra do teu líder, meu líder, olha no meu olho, libera umas palavras proféticas na minha vida, você é um líder, você é um homem de excelência, você é uma mulher de excelência, pega a palavra profética e agora começa a profetizar, começa a liberar a palavra. Eu profetizo que eu sou um homem de Deus, eu profetizo fortalecimento espiritual. Eu não estou bem agora, é uma fase, é sazonal, mas eu libero uma palavra que hoje para amanhã eu vou amanhecer melhor, semana que vem eu vou estar melhor. Irmãos, sabe como eu tenho uma forma de sempre decidir em permanecer? Eu vou compartilhar com vocês. Quantos querem saber? Gosta de saber da vida dos outros, né? Quando fala da vida dos outros, ei.
Eu sempre procuro guardar na minha memória o dia que eu estava mais feliz na presença de Deus, o dia que fui batizado no Espírito Santo, o dia que eu tive uma visão, no dia que eu recebi uma resposta de oração, e eu orei e aconteceu naquela hora ali, ou no dia que eu estava em questionamento, uma dúvida, uma dor no meu coração, que eu abri um texto bíblico que Deus falou comigo ali, eu chorei, e eu estava voando, eu saí dali voando, aquele dia que o culto estava mais lotado, e eu senti a presença de Deus, visão, eu guardo na minha memória, aí eu pego e uso a palavra a meu favor, como Salomão disse, traga à memória coisas que te tragam esperança. Então, em vez de eu ficar pensando, olhando para a crise, olha, não tem isso ou não tem aquilo, eu lembro naquele dia, olha só, hoje eu estou mal, como diz no inglês, eu estou down, estou para baixo, estou mal, não estou legal, não estou nem com vontade de ser crente. Eu acho que eu vou ligar para o apóstolo dizendo que eu não quero dar célula mais. Vou ligar para o apóstolo que eu não quero ser 12 mais, que eu não quero isso, que eu não quero aquilo, que eu não quero aquilo. Antes de você verbalizar isso, você começa a ler a Bíblia e buscar esperança. Calma aí, mas mês passado eu não tive esse pensamento. Mês passado eu estava doido para chegar a hora do culto. Mês passado eu estava consolidando 3. Mês passado eu estava voando. O que fez mudar a minha mente? A crise, a pressão espiritual. Então eu vou permanecer, porque a crise vai passar, mas aquilo que eu nasci para ser vai permanecer. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Eu não vou deixar a crise me movimentar. Eu sou guiado pela mão de Deus. Sabe quantas vezes eu pensei? Pensei é uma coisa. Sabe quantas vezes eu pensei em deixar de ser pastor? Muitas vezes. Sabe quantas vezes eu pensei em sair e sumir? Pegar minha família e sumir? Muitas vezes. Eu pensei, como disse Martinho Lutero, um pássaro pode pousar na minha mente, na minha cabeça, mas eu não posso deixar ele fazer um ninho. Eu vou determinar o que eu quero continuar pensando. O diabo pode até determinar alguns flashes de pensamento, ele soprar no meu ouvido e virar um pensamento. Mas eu vou usar, como eu disse na semana retrasada, uma memória seletiva. Eu vou selecionar as minhas memórias, aquelas que se adequam ao meu destino, eu vou permanecer. Aquela que não se adequa ao meu destino, que tenta sabotar o meu destino, eu vou lançar fora. Eu vou resolver não permanecer pensando. Até isso é uma decisão. Quem está entendendo? Até porque, irmão, se Deus tem coisas grandes para você, se prepara para grandes pressões. Porque não existe nenhum triunfo sem choro, sem dor. Não existe. Porque senão Deus seria injusto em fazer na sua vida e não fazer na vida de qualquer outra pessoa. Como disse a Coríntios, ele disse aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 11, ele diz o seguinte: Deus é fiel, jamais nos deixará ser tentado além do que nós podemos suportar. E se Deus está permitindo você passar por isso, é porque Ele quer te depurar, te promover, separar o menino que tem dentro de você e aflorar o homem que vai conquistar. Porque o menino, ele vive de sopinha, de provisões momentâneas e de coisas inconsistentes. Mas os homens, eles são alicerçados para projeções futuristas, para coisas grandes, coisas que Deus tem idealizado no céu e vai pousar na sua mente. Mas só vai pousar esse pensamento na sua mente quando você for estruturado com maturidade. Entenda o seguinte, a maturidade, ser homem, eu conheço homens de 20 anos e conheço meninos de 50. A maturidade não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o entendimento. Agora você pode dar outra salva de palma. É verdade, irmão. E nessa hora nós temos que usar a fé, ou a fé não serve para nada. Nós profetizamos o tempo todo, falamos que Deus vai fazer na nossa vida e vive sempre no campo da teoria. E quando nós estamos no olho do furacão, temos que praticar a fé passa a ser uma teoria. Irmão, entenda o seguinte, a fé é uma dinâmica de antecipação. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas andamos por aquilo que queremos ver. E esse é o nosso diferencial. E é no momento de turbilhão, de dificuldade, que eu consigo buscar forças em Deus para enxergar o que todo mundo do meu lado não está vendo.
E esse é o diferencial. E essa visão, ela vai me puxar, ela vai me sugar para o meu destino, para o meu futuro. Meus irmãos, eu não quero que essa palavra de hoje seja uma palavra motivacional, de autoajuda, não. Eu quero que você entenda que seja uma palavra da ajuda do alto, uma palavra de Deus para resgatar a tua mente, teu coração e levar a tua mente cativa em obediência à palavra de Deus, porque é essa a sua realidade. Apóstolo, é muito filosófico falar isso. Viver é difícil, eu sei, mas falar não te promove, viver te promove. Quanto maior é a pressão, maior é a sua promoção, meu amado. Se até um gerente de uma loja, se até uma pessoa que é um gerente quer te colocar como cargo de um dono da loja quer te botar no cargo de gerente, ele vai te provar, ele vai te humilhar, ele vai te testar para ver tua humildade, ele vai te colocar numa situação para te provar. Imagina Deus te dando cargos eternos, que vão gerar frutos eternos. Ele não vai te provar para ver sua humildade, para ver se você vai bater nos seus co-discípulos, se você vai destratar ou vai desmerecer alguém. Irmãos, numa boa, olha para o teu irmão e diga assim: calma, Deus está trabalhando. Agora dá outra salva de palmas para Jesus. O ar-condicionado, o ventilador está forte demais. Eu pedi os príncipes para diminuir aí, por favor, o ventilador, porque está voando aqui. Amém? Glória a Deus. É o vento do ar-condicionado, aquele teto piso, sabe como é? Aquele poderoso, aquele que está vindo assim, está passando por aqui. A gente tem que ver, irmãos, pelos olhos proféticos, né? Está com frio aí? Quer que baixa? Glória a Deus. Ai... Irmãos, as crises, elas abrem janelas de autoconhecimento. Você passa a se conhecer. Quem estava no culto domingo, eu falei sobre isso. Que quando você entra no quarto da intimidade, a intimidade não revela a Deus. A intimidade com Deus nos revela. Nós achamos que somos uma coisa, mas nós só somos aquela coisa que nós achamos que somos quando a palavra nos revela. A Bíblia não se revela para nós. Quando nós lemos a Bíblia nos revela. Revela que nós somos tão fortes como nós achávamos que éramos. Não somos tão bons como nós achávamos que éramos. Não somos tão caridosos como nós achávamos que eram. Não sou tão esposo tão bom ou esposa tão excelente como nós achávamos. Nós achamos nos personagens bíblicos defeitos que são nossos. Nós achamos problemas nossos na Bíblia e achamos qualidades também nossas. E a Bíblia, então, ela nos revela. E ali, diante daquela revelação, nós vamos tomar uma decisão. O que eu faço agora? Isso é maturidade, gerada no entendimento. Quem entende isso? Quanto maior é a crise, maior é a janela do autoconhecimento, irmãos. Num momento como esse aí de coronavírus, quando as nossas bases de segurança são removidas, vão revelar quem nós somos. Meu amado, é muito fácil. Você só vai saber quem você é quando Deus arrancar as suas bases de segurança. Jesus arrancou a base de segurança desse homem e revelou quem ele era. Vai lá e dá tudo. Ele se apoiava na riqueza. Eu acredito que Jesus, na hora que ele virasse a cara e falasse assim: Senhor, eu estou indo, eu vou lá entregar, só me espera, Jesus. Eu acredito, tá? Que Jesus falaria para ele: não precisa de ir mais, pode ficar, tu já aprovou. Mesma coisa que Jesus fez com Abraão: traz o seu dinheiro que eu vou utilizar o seu dinheiro. Sabe por quê? Jesus tinha tesoureiro, Judas era o tesoureiro de Jesus. Jesus mandou alugar salão de festa, Jesus mandou alugar salão de festa na beira do templo na época da festa da Páscoa. O salão de festa para 120 pessoas do lado do templo, na festa da Páscoa. Tu acha que custa quanto um aluguel? Jesus utilizou dinheiro também nessa terra. Ele poderia dizer: traz que eu vou utilizar o seu dinheiro. E quando eu morrer e ressuscitar, você vai ser um daqueles que vai ajudar a financiar. Paulo talvez não precisaria ficar pedindo dinheiro aos filipenses, aos coríntios, humilhando aos coríntios, dizendo: olha, quando eu estava no meio de vocês, eu vendi tenda e fabricei tenda para não ser pesado para vocês. Não é isso? Talvez eu não precisaria, porque teria um apóstolo ali, talvez o apóstolo da prosperidade, o apóstolo da riqueza, que estaria ali financiando. Qual é o meu trabalho aqui? Ô Senhor, qual é o meu trabalho no governo? Então, você vai ser mantenedor da obra. E ele negou o chamado dele. Eu fico me perguntando, talvez, o que esse homem poderia dizer
se ele tivesse 2 anos depois, 10 anos depois, quando ele soube que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, talvez ele até teve uma experiência com Jesus depois de ressurreto, já na sua idade, já idosa. Eu fico imaginando aquele homem se perguntando, como que seria a minha vida se eu tivesse aceitado aquela proposta que ele falou, de ter vendido tudo? Agora a única coisa que eu tenho é só riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho gado, eu tenho fazenda, mas eu não tenho propósito. Como teria sido a minha vida se eu tivesse feito aquilo que ele falou? Irmãos, existem pessoas que vão chegar a certa idade na vida, mesmo depois de ter aceitado Jesus, com uma crise de consciência muito grande de não ter levado a vida como Deus queria que elas levassem. E aí entra a tristeza da velhice, como Salomão disse, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando chegar a certa idade, você não diga, não tenho contentamento. Você pode até ser salvo, mas a alegria, o brilho no olho de dizer, meu Deus, como teria sido minha vida se eu tivesse aceitado Jesus aos 19? Talvez o custo teria outro. Talvez a empresa que eu trabalhei teria sido outra. Talvez até a mulher que eu casei teria sido outra. Tudo teria sido diferente. Será que eu seria um engenheiro, um advogado, ou pastor, ou missionário? O que teria sido? E aquilo ali virou uma tortura dentro da pessoa. Porque ele vai chegar com os bolsos cheios no céu de dinheiro, mas com as mãos vazias de alma e de propósito. Vai lá e vende tudo que você tem. Essa decisão é pesada de mim para mim. Quanto maior é a decisão, maior é o galardão, maior é o propósito, maior é o significado da sua vida, meu amado. Decisões não são para crianças, não. Nós tomamos pelo menos 10 mil decisões todos os dias. Segundo os cientistas, nós tomamos 75 mil decisões todos os dias. Desde qual rua nós vamos entrar, a que roupa nós vamos vestir, ou selecionar um pensamento ou não. Mais de 70 mil decisões. Pequenas decisões que parecem não influenciar em nada, grandes decisões entre comprar uma casa ou não, ou se eu vou permanecer casado ou não, decisões se eu vou falar alto com meu marido ou não, ou se eu vou discutir ou não. São 70 mil decisões, pequenas que não vão causar dano nenhum, mas vão ter decisões que talvez você nunca mais consiga consertar. Decisões que você pode entrar numa rua e sair na outra rua. E decisões que você nunca mais vai consertar. Ou de tirar a vida de alguém ou não. Ou de largar a esposa e ficar brincando de solteiro durante 3 meses. Quando tu voltar, tua esposa já casou com outra pessoa e tu perdeu a mulher da tua vida. Talvez decisões que você nunca mais vai conseguir consertar. Por isso, Salomão disse que a prudência é saber calcular o impacto de cada decisão. Desde o que você fala, desde o que você age. Verbal ou atitude. Você tem que ter sabedoria de Deus. Por isso ele disse, meu filho, busca a sabedoria, ate a sua mão a sabedoria, chame ele teu amigo. Chama a sabedoria de teu amigo e o conhecimento de teu irmão. Porque o conhecimento e a sabedoria vai te conduzir a uma vida melhor, aquilo que Deus tem. Vai te ajudar a definir as suas decisões. Minha esposa não faz mais nada agora. Diga assim, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou ouvindo essa palavra. E a partir de agora, eu vou tomar decisões em consonância com a vontade de Deus. Outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Quem sou eu quando as minhas bases são retiradas? Aliás, deixa eu botar o telefone aqui que eu não posso passar o culto, termina 9h30. Aliás, durante as lives, no período de coronavírus, aconteceu algo muito interessante. Muitas pessoas dando testemunho de sendo curadas, outras pessoas tendo testemunho de aceitaram Jesus, se converteram. E não só na nossa igreja, mas em várias igrejas, as pessoas foram curadas pelas lives. E eu fico pensando, a crise mudou Deus? A crise tocou no coração de Deus, ao ponto de Deus falar assim, olha, eu estou curando mais pela live do que
pelo culto presencial? Será que a crise mobilizou o coração de Deus? Tadinho, eles estão sofrendo tanto, então eu vou liberar uma cura que ele quer, o que ela quer. A crise não mudou Deus, irmão, a crise nos mudou. E quando nos mudou, nós recebemos o milagre que nós esperamos. A dificuldade que tu enfrenta, ela vai te mudar. Aquilo, tá virando um chavão essa frase, né? Eu sempre menciono ela aqui no culto. Aquilo que você não consegue mudar, certamente ela vai mudar você. Uma circunstância que você não consegue mudar, que foge do seu controle, Deus vai usar para te mudar. As pessoas se sensibilizaram porque as suas bases de segurança saíram. O emprego que ele achou que ia morrer nele foi mandado embora. O patrão que bateu no ombro dele disse: tu é meu melhor funcionário, tu pode ficar tranquilo. Você é quase um estatutário aqui, tu não fez concurso nada, mas nessa empresa, enquanto eu viver, tu vai trabalhar aqui. Mas quando veio a primeira crise, seu patrão te mandou embora. E aí tirou suas bases de segurança. Talvez a sua base de segurança seja o poder, não é isso? A autoridade que você tem, o autoritarismo dentro da sua casa. Aí o seu marido, seu filho se escambou para uma droga ou para uma situação e você perdeu o controle da situação e agora tu está depressivo, né? Tu está entre ou botar o filho para fora de casa, ou espancar, ou fazer qualquer coisa, fugir do teu controle, não é isso? E agora você está depressivo, está nostálgico. Você achou que ia ter o controle de tudo sempre e de repente fugiu. E agora tu está desbaratado. Tu não estava preparado para isso, não era isso? Em algum momento Deus tem que arrancar nossas bases de segurança para revelar quem nós somos. Quem verdadeiramente nós somos. E aí, quando as nossas bases de segurança são arrancadas, revela quem eu sou. E eu posso dizer: Deus, eu não sou tão forte assim como eu pensava que eu era. Eu tenho tantas debilidades, eu dependo do Senhor. Agora sim, eu sou sua força, eu sou sua fortaleza, eu posso devolver tudo que eu arranquei. Mas agora você entende, arrancando a base, você é fiel. Botando a base no lugar, você é fiel. Isso não vai moldar o seu caráter e nem o seu destino. O que vai moldar o seu caráter e o seu destino são as decisões que você toma junto comigo. Amém? Quantos estão começando a entender a mensagem? Irmãos, nós queremos controlar tudo. Quantos se sentem seguros quando controlam as coisas? Vocês disseram. Irmão, eu ando de moto pilotando, mas eu não ando na carona de ninguém. De carro, quando eu ando, eu fico: olha aí, cara, olha aí, meu Deus, olha aí, olha aí. Ainda mais que a gente tem habilitação, não é assim? A gente se sente seguro quando a gente está no controle. É verdade. Eu estou do lado dela, irmão, ela fala: tá bom, amor, dirige, que eu fico: olha aqui, aquele garoto, olha o cachorro, olha aqui. Aí, irmão, eu atribulo a viagem. Ela fala: amor, dirige. Você, ai, que paz que eu fico. E olha que ela, desde que ela tirou a carteira, minha esposa nunca arranhou um carro. Eu nunca vi uma pessoa que tira a carteira, irmão, e não arranhou um carro. Não arranhou a moto dele, não arranhou o carro. Você está entendendo? Nunca. Mas mesmo assim, a gente quer ter o controle. Isso nos traz conforto. Quem está entendendo? E aí eu preparei essa palavra. Imagina uma plantação. Você tem uma plantação de estufa, né? De estufa, você determina o calor. Você determina a quantidade de água. Está tudo debaixo do seu controle. Você tem uma plantação no seu jardim, dentro de casa, no seu quintal, de estufa, e você diz: essa quantidade de luz, essa quantidade de água. E agora você tem uma plantação imensa, uma plantação fora da estufa, uma plantação de 10 metros, de 1.000 metros para lá, de 3.000 metros para lá, uma plantação enorme. E você não tem como controlar a água e nem o calor do sol. Isso foge do teu controle. A minha pergunta para você é: qual colheita vai ser maior? Aquela que você controla ou aquela que você não controla? Tem como você comparar a quantidade, a colheita daquela que você controla? Não tem como. Aquela que você não controla, a colheita é muito maior. E aí eu fui reprovado, porque eu vi um discípulo chegando atrasado.
Depois da palavra de oferta, líder de célula, e eu vi um outro conversando ali. E eu vi o outro fazendo não sei o que lá. E eu todo ali querendo fazer sinal. E o Espírito Santo falou: se você controla, a colheita é pequena. Numa igreja com 10 mil pessoas, você não vai ter como controlar todo mundo. Se você quiser uma igreja que você consegue controlar tudo, eu vou ter que tirar pelo menos a metade, que ainda tem muita gente. Eu falo assim: Senhor, eu vou ensinar e o restante eu vou deixar tudo contigo. Pode dar colheita muito grande. Aleluia! Glória a Deus, eu não vou controlar. Sabe o que eu vou ensinar? A chegar cedo. E cada um vai viver a colheita da decisão de chegar cedo. Eu vou ensinar a honrar a Deus com a presença, e aquele que viva segundo a sua decisão de honrar a Deus com a presença. Eu não vou controlar quem chega atrasado, quem chega depois do louvor, quem não chega, porque a igreja vai ser tão grande, mas tão grande que eu não vou ter como controlar. Amém? Quem vai controlar é Jesus. E cada um vai viver da sua decisão de ser excelente ou não. Agora você pode dar outra salva de palmas, porque essa aí... Isso foi aqui em cima do altar. Eu falei: não, Senhor, eu quero uma colheita de algo. Eu não quero uma estufa. Eu não quero determinar o calor e nem a água. Eu quero que o Senhor tome o controle. Eu quero uma colheita super abundante. Quem está entendendo? Assim serve você. Eu conheci um camarada que ele deixou de ser um dos maiores. Meu primo está aqui, o Jacos. Ele foi a primeira farmácia... Uma das primeiras farmácias na Baixada Fluminense foi a dele. O nome da rua é Rua da Farmácia. Para tu ter uma ideia. Todo mundo conhece, né? Como Rua da Farmácia. RDF, Rua da Farmácia. A minha mãe conta que ela vinha da Rua Campos, em Vila dos Teles, para comprar remédio lá no Parque Fluminense, na entrada do Parque Fluminense, lá em Caxias, nessa farmácia. Eram poucas farmácias. E esse homem ganhou muito dinheiro com a farmácia dele, é lógico. Mas ele não conseguiu abrir uma filial porque ele não confiava em ninguém. Vai me roubar, vai me roubar, vai me roubar. E ele ficou aquilo ali, sempre vai dar dinheiro. E foi abrindo uma farmácia, foi abrindo outra, em cada esquina. E a farmácia dele nem próprio não era. Nem casa própria ele também não tinha, e foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo. Ele poderia ser uma rede farmácia, ele poderia ser uma nossa drogaria, mas por querer controlar, ele não cresceu, a colheita foi pequena. Quem está entendendo? Tem gente que fala: não vou abrir uma segunda empresa não, vão me roubar. Irmãos, eu te garanto que o roubo vai ser bem menor do que o seu lucro. Confie em Deus e deixe Deus expandir o seu negócio. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quem está começando a entender? Então intercede aí, irmão, que eu quero ir embora antes de 9h30. E tem revelação aberta aqui. E hoje eu vou falar tudo que Deus me deu. Amém? Quando Paulo... Quem lembra da passagem? Eu até preguei sobre isso aqui uma vez na igreja. Agora em diante, irmãos, anote tudo que vai ter revelação, que vai te deixar impactado. O que você recebeu até agora não é nada comparado ao que vai vir. É muito, mas não é nada comparado ao que vai vir. Isso vai desatar a sua história. Anote. Paulo, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Paulo, a Bíblia nos conta a história, que ele entra no navio e ele dá um direcionamento. Ele diz: não ande com o navio, porque vai sofrer dano. Deus me disse para não andar. E aqueles homens, eles preferiram ouvir quem estava no controle do barco do que ouvir o direcionamento profético de Paulo. E eles confiaram em quem tinha o controle, sentindo eles que bramava um vento sul, achou que era adequado para partir do porto. Logo depois, alguns quilômetros depois, a Bíblia diz que vem um vento contrário chamado vento norte, o Euquilião.
que pegou eles num pé de vento, é chamado de pé de vento, pegou o contrário e começou a querer tombar o navio, e eles ficaram tão desesperados que eles começaram a lançar o alimento para fora para ver se conseguiam controlar o navio, e nada, e eles começaram a lançar a mão até mesmo da estrutura do navio, ou seja, daquilo que poderia dar. E aí eles perderam total esperança de salvamento, e Paulo disse assim: irmãos, é muito típico do pastor, né? Diz assim: eu te disse que isso acontecia. Vê o que acontece. Eu disse para vocês não saírem de lá. Vocês não me ouviram. Vocês preferiram ouvir quem estava no controle do barco. Mas eu quero dizer para vocês hoje. Ele diz assim: olha, eu orei e o anjo do Deus de quem eu sirvo apareceu essa madrugada para mim e disse para vocês: já tem 15 dias que vocês estão lutando contra a tempestade. Não se preocupe, porque eu estou nesse barco e a vida de vocês está sendo poupadas porque eu estou nesse barco. Vocês vão perder o navio e vão perder a carga, mas a vida de vocês será poupada. Sabe, irmãos, existem pessoas na igreja que são assim. Elas ainda, a vida delas foram poupadas, perderam tudo, mas a vida ainda está poupada porque ela está recebendo um direcionamento profético. Misericórdia de Deus. Mesmo depois da perda, continua confiando naquele que está dando a palavra de direcionamento. Mas não seria melhor que não sofresse dano nenhum? Então hoje Deus está te chamando o seguinte: olha, você decide. Ou você tem o controle, ou você anda pelo direcionamento profético. Aliás, Paulo, humanamente falando, ele não era uma boa companhia de viagem, porque em 3 viagens ele naufragou 2 vezes. Quem quer entrar no barco de Paulo? O cara viajou 3 vezes de navio. E 2, o navio naufragou. Só que, irmãos, aí que tem a questão. Entrar no barco de Paulo, você vai naufragar mais do que não. Vai ter mais tempestade do que bonança. Mas você vai ver milagres que outros homens normais jamais vão ver. E aí o nosso natural passa a ser o sobrenatural. Estão falando o tempo todo do novo normal, né? Que depois do coronavírus nós vamos viver o novo normal. O novo normal. O que é o novo? Não vai voltar à normalidade, mas é o novo normal. O povo está tendo uma nova identidade, uma nova consciência. Quem gastava a balde está começando a poupar, se caso vier uma nova epidemia. Está reformulando a mentalidade do povo, né? O que eles chamam de novo normal, eu chamo de subir de nível e viver o sobrenatural, o novo sobrenatural. Porque esses tempos de crise, o Senhor nos ensina um novo nível, o sobrenatural. Você agora não vai viver o seu novo normal, Davi, não é o natural. O seu novo normal é viver o sobrenatural. Esse será o seu natural, viver o sobrenatural. Agora você pode dar outra salva de palmas. Nenhuma dos naufrágios de Paulo perdeu o navio, perdeu tudo, e ele parou na ilha de Malta. E ele está ali querendo se aquentar, acende uma fogueira e tem uma multidão ao redor dele. E quando ele mete a mão nos gravetos para jogar na fogueira, uma víbora pica e agarra no dedo de Paulo. E Paulo sacode ela no fogo e mata ela sacudindo no fogo. Aqueles homens, a multidão que estava na praia, eles começaram a ter uma opinião sensorial a respeito da vida de Paulo. O que, na verdade, a multidão tem a nosso respeito é uma opinião sensorial, baseado no que eles têm algo deturpado, algo ainda que está embaçado na nossa vida. Lembra que eu falei na semana passada que Deus nos vê antes de nós sermos, e as pessoas só nos vê quando nós somos. Deus nos vê antes de acontecer. Ele sabe que nós somos, antes de nós nos tornarmos. As pessoas só nos vê depois que nos tornamos. Então elas têm uma ideia do que nós somos. Só Deus tem certeza do que nós somos. E aí começaram a dizer: esse homem certamente é maldito. Porque o mar não destruiu ele, mas a justiça de Deus não deixou ele sobreviver aqui na terra.
Olha a ideia que tiveram de Paulo. E aí depois, quando viram que o veneno da víbora não matou Paulo, disseram, esse homem é abençoado. Esse homem só pode ser um abençoado. Então, se eu passo um cataclismo, se eu passo uma luta, se eu passo uma doença, se eu perco um filho, alguém vai dizer, esse pastor é ladrão. E a justiça de Deus levou o filho dele. Esse pastor é ladrão. Essa luta que ele está passando é que ele está roubando a igreja. E as pessoas sempre vão ter uma opinião sensorial ao nosso respeito. Só que caráter é o que Deus pensa de nós. Reputação é o que as pessoas acham de nós. Quem nunca se sentiu maldito? Não dou 3 meses para morrer. Saiu desse ministério? 3 meses, nem vida não vai ter. Se tiver, perdeu tudo. Liberaram uma palavra para mim dizendo, esse ministério não dura 2 anos. Já passou de muito, né? De 2 anos. E a gente continua crescendo. As pessoas têm uma opinião sensorial a nosso respeito. Tu tá passando uma luta, tu é maldito. Tu tá bem, tu é abençoado. E aí a serpente, pega essa chave aí, irmãos. Anota essa chave assim, que isso vai virar uma chave dentro de você, irmãos, e nunca mais a tua vida vai ser a mesma. A víbora, ela picou a mão de Paulo. Não foi isso? Se você continuar lendo esse texto de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando eles viram que Paulo não morreu, Paulo começou a pregar o evangelho da salvação e começaram a trazer doentes da ilha em todos os lugares. E Paulo, impondo as mãos, os curavam a todos. Eu vou repetir. Aonde Paulo foi picado? E Paulo impõe as mãos e curavam a todos. Quem está entendendo? Irmãos, um lugar que você é ferido é um lugar que Deus vai te usar para se curar. É no lugar da tua dificuldade. Se tu está passando luta financeira hoje, eu quero dizer para você, Deus vai usar você para sustentar profetas nas nações, vai ajudar, vai te usar para poder comprar comida para as pessoas que precisam. Se você está sentindo problema de doença agora, Deus vai te curar e você vai pôr as mãos, as pessoas vão ser curadas. Se você está tendo problema no teu casamento, você vai ser líder e vai liderar casais futuramente. A crise que você está passando hoje não é para te fazer desistir, irmãos, é para separar o menino que tem dentro de você. Glória a Deus. Quanto estou recebendo? Maldito. Está passando numa luta. A gente precisa de uma palavra, não é isso? Irmãos, deturparam a imagem de Deus. Adulteraram a imagem de Deus. Deus é amor. Apóstolo, mas Deus é fogo consumidor. O fogo consumidor de Deus consome o pecado e purifica e dá mais valor ainda àquele que pertence a Ele. O fogo de Deus não consome quem é dele, mas purifica mais ainda quem pertence a Ele. Mas usaram esse texto para ameaçar as pessoas da igreja, para ameaçar os irmãos. Irmãos, Deus é amor, e nele só tem bondade. Se um homem errou, Deus vai ajudar ele a se recuperar do seu erro. Deus, ele julga sim, ele é juiz. Porém, irmãos, Deus é um Deus bondoso, um Deus de amor. Fizeram uma caricatura como se Deus fosse terrível, como se Deus fosse perverso. A mão de Deus vai pesar sobre você. Quem já ouviu isso? Irmão, sabe quando a mão de Deus pesa sobre nós? Para nos abençoar. A mão dele é tão pesada que está sobre a nossa casa e nenhum dardo penetra a mão de Deus. A mão de Deus eu vejo graça, na mão de Deus eu vejo bondade, na mão de Deus eu vejo furo, na mão do Filho dele que me trouxe redenção. A mão de Deus me abençoa. A mão de Deus não me pune, não. O que me pune é o meu afastamento, a minha escolha de viver longe de Deus. Porque Pedro disse isso, e Paulo disse isso aos Coríntios, ele disse, porque tendo conhecido a Deus, não o reconheceram como Deus, e o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável. O próprio Deus entregou eles ao próprio pecado dele, e o próprio pecado dele levou condenação para ele, não foi Deus. É resultado de uma vida sem Deus. Então, meu irmão, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus
Deus tem prazer em que um homem se arrependa do seu pecado e decida voltar para Ele. E aí Ele vai fazer nova todas as coisas, porque Ele é um Deus de amor. Fizeram uma caricatura de um Deus perverso, de Deus que pune, um Deus que bota doença, um Deus que faz um monte de coisa. Está passando luta? Não deve estar entregando o dízimo. Está fazendo alguma coisa de errado. Irmão, chegou um momento que as pessoas não querem mais receber visita. A prima da Natália, da apóstola, estava com câncer. Ela recebia somente a visita dos parentes, ela não recebia visita de mais ninguém da igreja. Sabe por quê? Toda visita chegava e falava assim, Deus está me mostrando que precisa fazer um concerto com Ele. Sempre julgando uma opinião sensorial. Deus está mostrando que você tem que fazer um concerto com Ele. Fizeram a mesma coisa com Josué. Deus está me mostrando que tem um negócio aí. Irmãos, Deus está me mostrando que tem um pecado que precisa. Que pecado? Um homem discipulador, um homem de Deus, um homem que confessa, um homem de caráter, um homem que é discipulado. Irmãos, quando as pessoas estão morrendo de dificuldade, nós temos que dar uma palavra de ânimo, não é fazer igual os amigos de Jó, não, sentar e falar assim, para Deus ter feito isso, olha, deve ter feito algo muito ruim. As pessoas têm uma ideia de que nós somos. Por isso Jesus disse, não julgueis para não ser julgar, não julgueis para que não sejam julgados. E outra coisa, ele diz assim, na verdade o texto original ele é não condenem para não serem condenados, porque nós temos costume de condenar aquilo que nós não entendemos. Foge do seu conhecimento do problema que as pessoas estão passando. Foge do seu conhecimento das crises que as pessoas estão passando. Então não julgue as pessoas pelas crises que elas estão passando. Porque na hora que elas vencerem as crises dela e foi exaltado, Deus vai honrar ela, mas você vai pagar o preço de ter julgado ela. Talvez tu passe o peso pior do que ele, que estava no olho do furacão. Se as pessoas estão passando luta, aonde está a graça? E mesmo que a pessoa esteja passando luta pelo erro dela, aonde está o teu papel? De ajudar, de dizer, levanta irmão, eu estou aqui contigo. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Deixar de louvor, pode subir, por favor. Cuidado, irmãos. Porque existe dois tipos de multidão. Multidões de conselhos e conselho das multidões. A Bíblia diz que nós, na multidão de conselhos, de conselheiros, há sabedoria. Mas cuidado com o conselho das multidões. Porque se você ouvir demais, você começa a perceber mesmo que você é tão mal, parece que você é maldito mesmo. Eu acho que eu sou maldito mesmo. Isso acontecendo comigo só pode ser fruto de alguma coisa que eu fiz. Irmãos, e a graça de Jesus? Vai esvaziar a cruz de Cristo agora e vai andar para o esposo próprio? Ó Gálatas, quem os fascinou? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar por esforço próprio. Gálatas 3:2. Quem vos fascinou? Começaram ali, novo convertido, confiando em Deus, e agora que se sentem crente, começam a agir com justiça. Estou passando isso porque eu devo ter errado. Mereço isso porque ontem eu orei 2 horas. Quem te fascinou? O que te tira, o que subtrai, o que agrega é merecimento, é meritocracia. Tudo é a graça de Deus, não tem nada a ver contigo, tem a ver com o caráter de Deus. Ele diz, tu é filho, só permaneça em casa, eu vou te conduzir para a promessa, eu vou despertar a fidelidade do teu coração, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua casa, somente permaneça. O que eu vou tirar, o que eu vou colocar, não tem nada a ver com mérito teu, porque até Deus opera em nós o querer, quanto efetuar, Filipenses 2:13. Hoje eu estou no óleo, estou dando até versículo bíblico que eu não costumo dar. Somente fique no lugar certo, porque Deus vai despertar teu coração. Que lado que você vai ficar no tempo da tempestade? Tu vai ficar no meio da multidão dizendo, eu acho que Paulo é maldito mesmo. Não, ele é abençoado. Eu acho que é mesmo. Ou tu vai dizer, irmãos, eu não quero falar de ninguém não, eu só quero saber o que Deus tem para mim. O que Deus tem para Paulo, tem para Paulo. O que Deus tem para fulano, tem para fulano. Eu só quero olhar para o alvo que é Cristo. Eu não quero julgar ninguém.
Aleluia. É natural sentir medo, meu amado. É natural sentir medo. Mas é sobrenatural não ouvir a voz do medo. Quando tomamos decisões baseadas nos nossos medos, sabotamos aquilo que Deus tem para nós e quem nós somos. E aquilo que Deus tem para nós é superior e foge até mesmo do teu entendimento. Como Jesus disse: Pedro, eu quero lavar teus pés. E ele disse: não, Senhor, o Senhor nunca lavará meus pés. Disse nunca. Como é que uma pessoa diz nunca? A palavra nunca, irmãos, é uma palavra muito forte. Tu nunca vai lavar meus pés. Jesus disse: se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Tá bom, Senhor, então pode lavar. Lava até o corpo todo. Jesus disse: para de exagerar, eu não vou lavar o corpo todo. O que está limpo, está limpo. Eu vou lavar só o que precisa ser lavado. Jesus não vai andar pelos nossos medos, nossos exageros. E aí ele disse: Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã tu entenderá. Porque eu estou aqui para lavar teu pé. Sabe por quê? Porque na armadura da fé, o mais importante não é a espada do Espírito, não é o escudo da fé, não é o capacete da salvação. O mais importante é a sandália da prontidão. Porque a sandália da prontidão vai decidir os meus passos. E não adianta ter armadura caminhando para o lugar errado. A sandália da prontidão vai determinar onde eu vou botar meus pés. Não adianta entrar na casa de prostituição com armadura e tudo. A sandália da prontidão é aquela: Senhor, aonde o Senhor quer que eu pise? Aonde o Senhor quer que eu ando? É o mais importante utensílio da armadura da espiritual. De Efésios 10, 6:10. É pedir Deus direcionamentos para tomar decisões corretas. Hoje tu decide largar o ministério, amanhã tu decide parar de orar, depois da manhã tu decide se prostituir, e tu só vai levando a tua vida cada vez mais para longe de Deus, ouvindo a voz do diabo, no meio da tempestade. Decida em que lado tu quer ficar. E Pedro estava no barco, aquela grande tempestade, a tempestade, todo mundo dentro do barco, uma tempestade muito grande. E Pedro olha para Jesus e diz: mestre, deixa eu ir de encontro com o Senhor. E ele põe o pé na água. E a água fica dura, consistente, igual a fé dele. E quando ele começa a escutar o barulho dos ventos, a Bíblia diz que ele começa a escutar o barulho do vento, e ele começa a afundar. A água tinha consistência da fé de Pedro. Conforme a fé de Pedro foi diluindo, a água foi amolecendo, ele foi afundando, ele foi se tornando um homem normal, porque nenhum homem natural caminha em cima da água. Ele só estava em cima da água porque ele estava exercendo o sobrenatural. Ele escolheu ficar no lado de fora do barco. O lugar mais seguro para ele era do lado de Jesus, mesmo na tempestade. O barco não era o lugar mais seguro para ele, poderia ser mais confortável, mas não seguro. Então ele preferiu ficar olhando para quem não veio, olhar para a tempestade e começou a afundar. Jesus disse: homem de pequena fé, tu poderia ter continuado, tu poderia continuar. Depois de ter dado os primeiros passos, poderia ter continuado.